Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, que a paz do Divino Mestre Jesus permaneça envolvendo os nossos corações. Agradecer mais uma vez estarmos aqui reunidos em nome do nosso Mestre Maior para darmos continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Estamos aí no livro 2º, capítulo 1, item 7, Progressão dos Espíritos. E hoje nós vamos falar das questões 120 à questão 127. Então, é muito interessante esse item 7, porque fala da questão do progresso, do livre-arbítrio, da questão do bem e do mal, que eu achei muito interessante no preparo dessa aula de hoje, especialmente para nós entendermos, compreendermos como que se dá essa escolha pela prática do bem, essa escolha pela prática do mal, por que uns espíritos, uns encarnados, escolhem, optam por praticar o mal, uns optam por praticar o bem. Nós temos consciência do mal, nós temos consciência do bem. Então aqui são questões esclarecedoras, especialmente quando nós percebemos as respostas dos espíritos quanto a esse livre-arbítrio, quanto à forma de criação do espírito, em que eles vão nos mostrar que essa criação, como espíritos simples e ignorantes, nos permite compreender vários, vamos dizer assim, mistérios, que na verdade não são mistérios, são aquelas respostas que vão aparecendo para nós conforme o desenvolvimento da nossa inteligência. Então, que possamos aí extrair muito esclarecimento desse estudo de hoje, tendo em vista que o progresso do espírito, o progresso do ser humano, é o nosso progresso, ele está bem explicado nessas questões. Então, nessa primeira questão do estudo de hoje, meus irmãos, Kardec pergunta aos espíritos, questão número 120. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem, ou seja, para se chegar à perfeição, para se chegar para um dia estarmos aí gozando no seio do nosso Pai Maior, estarmos ao lado de espíritos superiores, espíritos puros. Necessariamente temos que passar pela fieira do mal, ou seja, temos que praticar esse mal. Nós fomos criados para praticar o mal ou não? Ou nós podemos chegar à perfeição, à condição de espírito puro, à condição de espírito superior, sem passar por esse estágio, vamos dizer assim. E os espíritos respondem de uma forma bem simples, mas não deixa de ser complexa. Dizem, não pela fieira do mal, mas pela ignorância. E que é interessante a gente pontuar algumas coisas, meus irmãos. Na verdade, a ignorância aqui não é no tom pejorativo de desprezo. É pela fieira da ignorância, pois tudo ao seu tempo. Porque conforme o nosso desenvolvimento moral, intelectual, o desenvolvimento da nossa inteligência, nós sim seremos considerados ignorantes. Por quê? Porque ainda não temos condições, não temos faculdades para compreender certas coisas. Então, a ignorância, o espírito, como ele é criado simples e ignorante, como nós sabemos, como Kardec nos mostra na codificação, significa que não é uma ignorância, vamos dizer assim, como se diz, um ser que não entende nada, um ser ignorante, que é marginalizado. Não, é a ignorância quanto ao verdadeiro conhecimento dos ensinamentos do Pai. É aquela ignorância que só o tempo, só o progresso do nosso desenvolvimento moral e intelectual que vai o quê? Limpando essa ignorância. Então, quando eles dizem não pela fieira do mal, mas pela da ignorância, porque nós temos necessidade, por sermos seres perfectíveis, de, para alcançar o bem, para alcançar a perfeição, passarmos por esses estágios, por essas fases que o Pai nos concede, para que possamos, assim, por nosso livre-arbítrio, nosso mérito, desenvolver as nossas faculdades. Então, quando temos aí, por exemplo, essa codificação, estamos encarnados aqui na Terra hoje, no mundo de provas e expiações, é vedado que tenhamos conhecimento de como se dá a vida em mundos superiores. Então, é nesse sentido, quanto mais evoluirmos, quanto mais praticarmos o bem, quanto mais nos apegarmos aos bens espirituais em detrimento dos bens materiais, estaremos saindo dessa ignorância, dessa falta de conhecimento. Porque a ignorância é o quê? É a ausência de conhecimento sobre algo. E não é, vamos dizer, uma depreciação. Não é você atribuir uma qualidade negativa. Não, de forma alguma. O Pai não faz isso. O Pai concede o mesmo caminho para todos os seus filhos.
Só que para chegarmos a espíritos puros, espíritos superiores, chegarmos à condição de espíritos que já não mais dependem desse invólucro material, temos que passar por várias e várias encarnações. Existem várias moradas na casa do Pai. E nós sabemos aqui que é importante o quê, meus irmãos? A lei da reencarnação. Para sairmos dessa ignorância, temos que crer, acreditar que a reencarnação não é só um dogma, é um princípio universal. Nós devemos acreditar e compreender racionalmente o que é a reencarnação. Porque é isso que eles estão dizendo, para sair dessa ignorância, para alcançarmos esses mundos elevados, alcançarmos esses locais em que não mais existe o mal, em que não mais existe o orgulho, o egoísmo, temos sim que progredir. E para progredir não é de uma hora para outra. Kardec nos mostra, os espíritos superiores nos mostram, é gradativo, é paciência, é a perseverança, é a renúncia, a abnegação que devemos o quê? Sempre ter conosco, porque começamos a levantar o véu da ignorância. Então, nós não fomos criados para praticar o mal. Nós não fomos criados maus, ao contrário do que muitos pensam. Nós fomos criados simples e ignorantes, aptos tanto para o bem quanto para a prática do mal. E lógico, nas próximas questões nós vamos entender isso. E como que se dá isso, como que se desenvolve isso. Então, avançando aqui nas próximas questões, meus irmãos, nós vamos ter especialmente o desenvolvimento desse livre-arbítrio. Como que se dá? Como que eu posso escolher entre o bem e o mal? Eu, por exemplo, nós, quando falo eu, nós praticamos o mal, nós sabemos quando nós estamos praticando o mal. Então, é o objeto das próximas questões. A questão 121, Kardec vai perguntar justamente isso. Por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? Quantos de nós não queríamos fazer um dia essa pergunta? Porque uns praticam o bem e outros o mal. Só que muitas vezes nós esquecemos que nós praticamos o mal. Que nós praticamos esse mal muitas vezes sabendo que estamos praticando e muitas vezes até por ignorância, ao contrário do bem. Quando nós praticamos o bem, nós sabemos que nós estamos praticando o bem. Porque o bem, ele decorre da própria essência do espírito. Deus não cria seus filhos para a prática do bem. Deus nos cria, simples e ignorante como espíritos, para a prática do bem e não para a prática do mal. Então, como diferenciar? Kardec pergunta, como que eu sei que uns escolheram o mal e outros o bem? E a resposta dos espíritos, claro, agora vai trazer a questão do livre-arbítrio. Resposta, não tem eles o livre-arbítrio? Interrogação, ou seja, através desse livre-arbítrio. A resposta vem com outra pergunta, em razão da própria didática que existiu na formulação do Livro dos Espíritos. Aí vem uma afirmação, meus irmãos. Deus não criou espíritos maus, criou-os simples e ignorantes, ou seja, tão aptos para o bem quanto para o mal. Os que são maus, assim se tornaram por sua vontade. Então devemos refletir muito sobre essa resposta. Primeiro que o início da resposta aqui é um consolo para nós. Não tem eles o livre-arbítrio? Aí vem, Deus não criou espíritos maus. Então aqui nós já podemos aqui deixar de lado várias, vamos dizer assim, afirmações históricas, até nós, durante o nosso crescimento, desenvolvimento, que ouvíamos, né, que existia o inferno e o céu e o inferno. Na verdade, Deus não cria espíritos maus. Na verdade, Deus cria todos simples e ignorantes. O ponto de partida é o mesmo para todos nós. Então, o Francisco falou muito bem na última aula do Livro dos Espíritos. O que ele disse? Não existe privilégio na lei de Deus. A lei de Deus, ela não privilegia ninguém. E aqui está a prova disso. Que os espíritos são criados todos iguais. Isso decorre da justiça de Deus, da bondade divina. Agora, por que uns optam pelo caminho do mal? Por que outros optam pelo caminho do bem? E também temos aqueles intermediários, né, que não praticam o bem nem o mal, já tem também essa pergunta. Aí decorre do seu livre-arbítrio. O livre-arbítrio é inerente ao espírito. Ninguém consegue tirar esse livre-arbítrio de ninguém. Nós não vemos o livre-arbítrio caminhando por aí, porque isso é uma qualidade que Deus nos concede.
através da nossa vontade própria, podemos seguir o caminho do bem ou do mal. Mas muitas vezes o meio que eu vivo me leva, me induz à prática do mal. Sabemos que, dependendo da situação, muitas vezes o meio, ele contribui para a pessoa praticar o mal. E aqui não vamos citar especificamente que meio é esse, por óbvio. Mas, quando temos esse livre-arbítrio consolidado, quando esse livre-arbítrio realmente está focado nos ensinamentos do Mestre Jesus, não tem outro caminho que não seja a prática do bem. A nossa vontade é que determina o nosso caminho, meus irmãos. A nossa vontade própria. Ninguém tira isso da gente. É igual o nosso pensamento, as nossas ideias, podem destruir o corpo, podem destruir a matéria, mas o ser pensante, as ideias não morrem. A ideia geral não morre. É igual à vontade. Quando temos a vontade definida, a vontade sincera, o livre-arbítrio desenvolvido para a prática do bem, de forma alguma, esse espírito vai seguir o caminho do mal. Então, como diz aqui na questão 121, nós temos que fazer uma relação, eu achei interessante, com a questão 132 do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte: qual o objetivo da encarnação desses espíritos? É justamente esse. Deus impõe a encarnação com o fim de fazer chegar à perfeição, vírgula, através do nosso livre-arbítrio, da nossa vontade. Agora, o livre-arbítrio é o quê? É ter consciência e discernimento do que estamos fazendo. É saber que, seguindo o caminho A, nós vamos para o mal. Seguindo o caminho B, nós vamos para o bem. É aqui que a gente trata muito, aqui na Casa Espírito Semeador, do livro Céu e Inferno, no capítulo 3, quando ele fala do céu, no item 6 especificamente, vai ter uma passagem rápida que diz assim: os espíritos são criados, vou repetir aqui, né? Capítulo 3 do livro Céu e Inferno, a primeira parte. Os espíritos são criados simples e ignorantes, mas com aptidão de adquirir tudo e de progredir, em virtude de seu livre-arbítrio. Então, meus irmãos, vamos dar mais valor para as nossas condutas, para a nossa vontade. Porque Deus nos criou aptos tanto para o bem quanto para o mal. Quem define o caminho a seguir? Nós mesmos. É tão interessante que a meritocracia aqui reina absoluta. Nós só vamos alcançar a perfeição, só vamos evoluir, progredir moral, intelectualmente, a nossa inteligência, se seguirmos qual caminho? O do bem. Porque nós sabemos que quando praticamos o mal, nós temos conhecimento. É muito difícil no estágio que estamos aqui na Terra, mesmo sendo um mundo inferior de provas e expiações, que ainda não saibamos que uma conduta nossa é boa ou ruim. Por exemplo, quando você ajuda uma pessoa em necessidade, seja material ou moral, aquilo não te traz um alívio? O bem, ele não precisa ser explicado, você sente dentro de você. Quando você auxilia uma criança, quando você veste uma criança que passa frio, você está praticando bem. E o mal? O mal, muitas vezes, quando a gente se desentende no trânsito, quando a gente se desentende com familiares, quando a gente perde a paciência, quando a gente quer a vingança, o ódio. Mas é porque você não sabe o que aconteceu comigo. Mas aí é o mal, é a tentação. É quando nós cedemos às tentações. O mal, ele está toda hora aí pululando, até porque em um mundo de provas e expiações o mal sobrepõe-se ao bem, nós sabemos disso. Mas não é porque nós vivemos em um mundo em que o mal prepondera ainda que devemos ser maus. É aqui que está a lógica, a racionalidade do que Kardec nos mostra. Porque quando você, mesmo encarnado, e muitas vezes nós que escolhemos a nossa encarnação, vivemos em um mundo em que o mal prepondera, em que a violência, o ódio, a segregação e tudo mais que vimos hoje no mundo prepondera, aquele que pratica o bem, com certeza, já foi escolhido por Deus, já foi escolhido pelo Mestre Jesus para um dia estar comungando do pensamento do Pai, para um dia estar buscando a verdadeira felicidade. Então, acho que é bem interessante essa leitura do capítulo 3 do livro Céu e Inferno, que ele mostra muito a questão da criação do espírito e essa diferença entre o bem e o mal. E avançando aqui, meus irmãos, agora vamos para a questão 122, que na verdade vai complementar o TAN 121. A pergunta é bem extensa, né? Kardec faz uma pergunta bem extensa, e aqui ele quer saber mesmo,
O bem e o mal, ele pode levar o espírito ou é o contrário, o espírito que opta pelo caminho? 122. Como podem os espíritos, em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, ter a liberdade de escolher entre o bem e o mal? Há neles um princípio, uma tendência qualquer que os leve mais para um lado que para o outro? Ou seja, quando nós somos criados simples e ignorantes, nós não temos ainda essa consciência de nós mesmos. Mas temos um caminho a percorrer. E o que é o consolador aqui? Que esse caminho é o mesmo para todos. É claro que uns vão chegar mais rápido, uns vão demorar mais. Por quê? Porque aqueles que chegaram mais rápido escolheram o caminho do bem mais rápido. E aqueles que demoram mais escolheram o caminho do mal, mas um dia chegarão no mesmo patamar daqueles que escolheram o caminho do bem. É igual na escola, é igual em uma faculdade, né? Quando muitas vezes a criança ou o universitário ali, ele repete de série, não leva a sério, por aí vai. Um dia ele vai alcançar a sua formatura, mas aquele que se dedicou, aquele que foi responsável, aquele que realmente buscou avançar, ele vai chegar mais rápido ao seu objetivo. Esse exemplo a gente pode trazer para cá, meus irmãos. Então não existe nada que te leve ao bem e ao mal. Por quê? Porque o seu livre-arbítrio que determina. É aquilo que está enraizado no nosso coração. É aquilo que está na nossa consciência que vai servir de guia, de caminho para praticarmos o bem ou o mal. E a resposta vem da seguinte forma. De novo, o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. E essa consciência de si mesmo ele vai adquirindo nas várias encarnações que o Pai nos oportuniza, nas várias moradas que existem, nos vários mundos que existem nesse mundo. Não haveria liberdade se a escolha fosse provocada por uma causa estranha à vontade do espírito. E aqui é importante a gente parar, porque tem uma palavra muito imprescindível aqui. Qual é? Liberdade. Deus nos concede liberdade de agir, liberdade de pensar, liberdade de escolher o mal ou o bom caminho. Como ele disse, não haveria liberdade se a escolha fosse provocada por uma causa estranha. Na verdade, haveria o quê? Injustiça. Não haveria justiça e bondade de Deus se fosse imposto a alguém um determinado caminho. É o que muitas vezes defendem aqueles que se intitulam materialistas. E aqui sem crítica alguma. Materialistas no sentido de acreditar em só uma vida, em uma única existência. Para eles, isso aqui não tem valor, não tem sentido, porque tudo está resumido na vida atual, na vida material. Não existe o progresso, só existe ali o progresso material. E aqui estamos falando do progresso espiritual, do progresso da inteligência, do desenvolvimento das faculdades desse espírito. Porque quando ele adquire essa consciência, quando ele já tem condição de entender o que é, de onde vim, para onde vou, o que eu estou fazendo aqui, a ignorância vai ficando para trás. E o seu desenvolvimento, aliado a essa vivência, a essas várias encarnações, com certeza vai mostrar ali que o único caminho é o caminho do bem. Deus não traçou, meus irmãos, dois caminhos. Deus não traçou vários caminhos. Não existe, nós sabemos, a figura de Satanás. Não existe o inferno. Muitas vezes esse inferno que nós vemos está dentro de nós. São as nossas dores, os nossos fracassos, a nossa ignorância, as nossas crenças cegas, que muitas vezes nos corroem, que trazem um véu que nos deixa cego. E o livro dos Espíritos, o Espiritismo, vem o quê? Esclarecer. Vem justamente levantar esse véu e mostrar que o Pai te criou para praticar o bem. Você só pratica o mal porque você quer. É mais ou menos isso que essa resposta nos traz. E continua. A causa não está nele, mas no exterior. Nas influências a que ele cede em virtude, de novo, da sua espontânea e livre vontade. Esta é a grande figura da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação e outros a resistiram. Então, olha como é bonito isso aqui, meus irmãos. Uns cederam à tentação e outros resistiram. Aqui é bom sempre lembrar aquela questão da porta larga e da porta estreita. Porque quando optamos pela porta larga, nós sempre falamos isso aqui, a porta das tentações, do materialismo, das paixões mundanas.
quando esquecemos do ser espiritual e nos concentramos no ter, no competir, no ser melhor que o próximo, no agredir o próximo, na vingança, no julgamento, nós estamos nos distanciando do caminho do bem. Mas o Pai, na sua misericórdia, nos concede o quê? Várias e várias encarnações para progredirmos. E olha que importante que ele diz no final. É a grande figura da queda do homem, a cada um segundo as suas obras. Quando ele diz o pecado original, aqui é justamente a tentação. Uns cedem à tentação e não resistem, outros resistem. Esses que resistem às tentações já estão o quê? Compreendendo, iniciando a sua compreensão do verdadeiro caminho do bem. Então, muitas vezes nós temos que ter isso, compreender que o caminho do bem nos é colocado não de forma como um presente, mas de uma forma que, além de consolar, nós possamos buscar um dia alcançar. E quando nós falamos dessa porta estreita, quando nós optamos por seguir o caminho de Jesus. Quando nós não nos auto-intitulamos cristãos, bons samaritanos, mas quando com as nossas atitudes, com a nossa transformação moral, com a nossa renúncia, com a abnegação, nós começamos a seguir os caminhos de Jesus. É fácil? Não é. Mas a porta estreita é o único caminho que conduz ao reino dos céus. Não existe outro, meus irmãos. Quando o homem cede à tentação e cai no pecado original, como ele diz aqui, quando cede, pratica o mal, está enraizado ainda aos vícios, o orgulho, o egoísmo, Deus não vai puni-lo. Não existem penas eternas, nós sabemos. O livro Céu e Inferno mostra muito bem isso. Durante muito tempo, fomos criados com aquela imagem das penas eternas, que vamos um dia habitar o inferno se não formos boas pessoas e por aí vai. Esquecemos do verdadeiro ensinamento cristão. Qual é? Amar ao próximo sobre todas as coisas e ao Pai amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a nós mesmos. Caridade, justiça e amor. Não existe outro caminho, meus irmãos. Então, que possamos, com essa questão 122, gravar que a porta estreita conduz ao reino dos céus. E a porta larga, a tentadora, aquela que chama, né? Porque ela é larga por isso, porque ela chama. Tudo é fácil. É aquela que vai trazer dores, sofrimentos, porque nós somos os artífices do nosso destino. Somos nós que causamos as dores que sofremos. Ah, não, Frederico, que é isso? Você não sabe o sofrimento que eu tenho. Decorrência das nossas atitudes. Nós temos que acreditar que vivemos outras épocas, existências precedentes. E aí entra também a questão da reencarnação. Então, essa questão 122, ela nos remete ainda à questão número 262 do Livro dos Espíritos, que pergunta o seguinte: como pode o espírito, que em sua origem é simples, ignorante, carecido de experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? Então aqui, o Livro dos Espíritos ele é muito didático, na verdade, complexo, mas as questões se relacionam. E durante a preparação do estudo, a gente vai percebendo isso, que uma questão está relacionada com a outra. E o mais importante, não existe contradição. Por mais que você não tem contradição entre as questões. É como se fosse, eu posso dizer perfeito. Não sei se a única perfeição que existe é Deus. Mas você não encontra nada que contradiga aquilo que você já estudou, que você já leu. E olha que interessante a letra A da 262. Quando o espírito goza do livre-arbítrio, a escolha da existência corporal dependerá sempre exclusivamente de sua vontade, ou essa existência lhe pode ser imposta como expiação pela vontade de Deus? Olha a resposta. Deus sabe esperar, não apressa a expiação. Claro que tem uns casos de encarnação compulsória que não vem ao caso aqui, mas quando Deus não impõe certa encarnação, quando é aqueles espíritos rebeldes, difíceis, por aí vai, ele o quê? Olha que interessante, Deus sabe esperar, não sabe apressar a expiação. Quem deve saber esperar? Nós. Muitas vezes nós não temos paciência, nós somos imediatistas. Nós queremos uma resposta rápida, 2 mais 2 são 4. E não é assim. Nós temos que ter o quê? Paciência, perseverança, vontade de praticar o bem, vontade de seguir Jesus. Mas não com os lábios, com o coração, com a mudança de comportamento. Porque eu não vou falar o verdadeiro espírita nem um cristão, mas aquele que realmente segue Jesus mostra com as suas condutas, com os seus exemplos. As palavras voam, são importantes, mas muitas vezes não reproduzem aquilo que realmente é quem disse elas.
Porque através das suas lições, do seu comportamento, das suas atitudes, é que você reconhece o verdadeiro cristão. Nem o verdadeiro espírito, mas o verdadeiro cristão. Jesus nos mostrou isso quando aqui esteve. Quando que Jesus quando aqui esteve, sempre mostrou o quê? Humildade. Sempre andou com todos, não discriminou ninguém, esteve ao lado dos poderosos, dos estropiados, dos corruptos, dos ladrões, dos criminosos, de todos. Porque ele veio nos mostrar, e a história é dividida antes e depois dele por isso, ele veio nos mostrar que só existe um caminho, que é o caminho do amor, a prática da caridade. É isso que eles estão aqui nos mostrando. O nosso livre-arbítrio deve ser lapidado com as encarnações. E esse espiritismo, essa casa espírita semeadora aqui, ela vem nos mostrar isso. Uma doutrina séria, racional, sem alegorias, e que mostra realmente como que fazemos para progredir. E com esses estudos fica mais completo ainda entendermos e sabermos como seguir ou não. Sempre lembremos da porta estreita e da porta larga. Então vamos avançar aqui. Apesar que a questão 122 ela subdivide, ela tem mais duas questões, a A e a B. A A diz o seguinte, pergunta, Kardec, de onde vêm as influências que se exercem sobre ele? Ou seja, muitas vezes o espírito é influenciado? Claro, nós sabemos, nós estamos em constante contato com o mundo espiritual quando estamos aqui encarnados. Ou as influências também se dão no mundo espiritual, por óbvio. Então Kardec pergunta, mas por que existe? Quais são essas influências? Aí vem a resposta. Dos espíritos imperfeitos, que procuram envolvê-lo e dominá-lo, e que ficam felizes de o fazer sucumbir. Foi o que se quis representar na figura de Satanás. Essa questão é interessante por quê? Porque traz uma importância muito grande das nossas reuniões mediúnicas aqui, que estão suspensas em razão da pandemia, mas que mostra muito isso. Espíritos sofredores, imperfeitos, que nos influenciam e nós muitas vezes começamos de forma errônea a atribuir todos os nossos fracassos, nossos erros, porque eu sou influenciado. Não, nós somos influenciados porque nós damos sintonia. Nós somos influenciados porque nós chamamos eles, é o que está aqui. E eles se divertem, por quê? Porque eles são imperfeitos. Então eles não têm a exata compreensão. E quando encontram pessoas encarnadas ou não, que também não têm, forma-se uma família muitas vezes. E aquilo começa a envolver, dominar o encarnado. Essa é a influência. E aqui onde você começa a ter a ideia de Satanás, do inferno, do purgatório, quando na verdade os nossos erros, nossos defeitos, nossas decepções são todas causas decorrentes das nossas condutas anteriores. Não podemos de forma alguma atribuir a esses espíritos imperfeitos os nossos erros, nossas dores. Não, nós devemos o quê? Nos afastar deles. E o que nós temos aqui primeiramente? A prece. A prece sincera, meus irmãos. Não aquela prece automática, também é importante, mas aquela prece em que você se recolhe e conversa com Deus. Quando você pede para que bons espíritos te auxiliem, mas não por uma questão material, para buscar um sucesso financeiro. Esse aí vai vir mais imperfeito. Mas que façamos aquela prece do fundo do coração, buscando o quê? Senhor, me ajude a melhorar. Quantos de nós fazemos essa prece? Muitas vezes fazemos prece em situação de desespero, em situação de perigo, ou algum socorro que precisamos, que é importante. Mas façamos da prece um hábito. É o que está aqui. Porque quando você faz da prece um hábito, você começa a afastar esses espíritos imperfeitos, inferiores, que muitas vezes vêm para o quê? Nos dominar, nos envolver, como ele diz aqui. Então lembremos muito, meus irmãos, dessa prece sincera, verdadeira, aquela feita do fundo do coração. Peça para você melhorar. Aí vai começar a vir as provas. Aí começa a vir, vamos dizer assim, as situações. Mas na primeira que eu pedi veio, é assim. É ali que a gente começa a se arrepender. É onde você, muitas vezes, em uma discussão de trânsito, uma discussão familiar, você segura a língua. Você está começando a melhorar. Por quê? Porque você está pedindo para não se envolver. Porque quando estamos dominados por espíritos imperfeitos, inferiores, por aí vai, com certeza o caminho do mal ali ele vai se abrir. E o nosso livre-arbítrio, muitas vezes, ele está comprometido, tá? Normal. Por quê? Porque nós não buscamos realmente estar acompanhado de bons espíritos. E a 122b, meus irmãos, Kardec pergunta, esta influência só se exerce sobre o espírito na sua origem? E já sabemos que não. Isso aí segue a vida por muitas
encarnações, até séculos a depender, né? A resposta dos espíritos. Segue-o na vida de espírito, na verdadeira vida, né, que nós sabemos, até que ele tenha, de tal maneira, adquirido o domínio de si mesmo, que os maus desistam de obsidiá-lo. Então, depende de quem? De novo, os espíritos estão mostrando para a gente, de nós. Então, enquanto estamos arraigados no mal, no materialismo, é que você está mostrando aqui, nós não vamos progredir. Nós não buscamos o nosso progresso, vamos buscar o nosso progresso moral. Não o nosso progresso financeiro, econômico, material, que vem, mas aqui é o progresso moral. Porque buscar se melhorar, com certeza, muitos espíritos imperfeitos, a busca sincera, serão afastados, não tenham dúvida. Mas não é da noite para o dia, meus irmãos, é isso que mostra. É com o tempo, com a paciência, paulatinamente. E assim um dia alcançaremos realmente esse reino dos céus. E a questão 123, a próxima, Kardec vai mais fundo, né? E agora vem perguntar por que Deus, Kardec pergunta, por que Deus permitiu isso? E a resposta dos espíritos, na verdade, é, como se diz, é uma chamada de atenção, né? Como ousais falar de Deus assim? Olha que pergunta interessante, 123. Por que Deus permitiu que os espíritos pudessem seguir o caminho do mal? Então Kardec pergunta como se isso fosse, vamos dizer assim, uma resposta que, então Deus que permitiu. Nós sabemos que não. Olha a resposta. Como ousais pedir a Deus conta dos seus atos? Ou seja, nós estamos atribuindo a Deus isso. É mais uma o quê? Situação de inferioridade. Quando nós atribuímos a terceiro, seja Deus, seja quem for, o quê? Os nossos erros, os nossos fracassos. Não foi Deus que permitiu praticarmos o mal, fomos nós que resolvemos praticar. O nosso livre-arbítrio é o nome, livre. Nós temos liberdade entre escolher o bem e o mal. Então é bem interessante que os espíritos, com outra pergunta, como ousais pedir conta dos seus atos? Pensais poder penetrar os seus desígnios? Interrogação. Ou seja, nós não conhecemos o sentido, o princípio das coisas. Então aqui é interessante por quê? Porque estamos muito ainda inferiorizados aqui na Terra, né? Estamos ainda em um estágio, em um planeta de provas e expiações que não nos permitem conhecer todos os desígnios de Deus. Mas eu quero conhecer. Progrida. Eu quero chegar. Pratique o bem. Pare de falar mal do próximo. Pare de julgar o próximo. Não estimule a vingança, o ódio, a segregação. Não julgue a pessoa pelo que ela é, pela cor dela, pela preferência sexual. Não julgue a pessoa pela classe social que ela ocupa. É assim? Aí nós estamos progredindo. Porque enquanto olharmos para nossos irmãos, quem quer que seja, de uma forma que entendamos que somos superior, nós não vamos alcançar. É isso que ele está dizendo aqui. E continua. Entretanto, podeis dizer, a sabedoria de Deus se encontra na liberdade de escolha que concede a cada um, porque assim cada um tem o mérito de suas obras. E aqui, em razão do tempo, meus irmãos, é interessante que as questões 630 a 633 do Livro dos Espíritos têm uma relação direta aqui com a 123, mas que, em razão do nosso tempo aqui, não vou poder mencioná-las, mas deixo aqui gravadas as questões 630 e 633, que vai realmente aí, nos trazer mais esclarecimento sobre o bem e o mal. Só a 630, que ela é importante, ela diz o seguinte: como se pode distinguir o bem e o mal? Questão 630. Olha que interessante. Como se distingue o bem e o mal? E a resposta é bem simples. O bem, assim, é muito bonito isso aqui. O bem é tudo o que é conforme a lei de Deus. E o mal, tudo o que dela se afaste. Assim, fazer o bem é conformar-se à lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Quer resposta mais completa que essa, meus irmãos? A questão 630, assim, ela é tão esclarecedora que ela fala, você só pratica o mal porque você quer. Porque você vai praticar o bem quando estiver de acordo com a lei de Deus. Qual é a lei de Deus? Aí nós já sabemos. Justiça, amor, caridade, resignação. Essa resignação é importante, principalmente nessa época de pandemia, porque nós estamos passando uma situação difícil, sabemos, mas que devemos usar isso para o nosso progresso. Ao invés de reclamarmos, lamentarmos, que isso acontece comigo, com a minha família, não, temos que agradecer. Todas as vezes que um sofrimento nos chega, um obstáculo,
quando temos a compreensão do Espiritismo, essa racionalidade da doutrina espírita, essa filosofia que é a doutrina espírita, com todo respeito, muito mais que uma religião, como se diz, é um modo de viver isso aqui, eu já considero, nós começamos a entender isso. Nós começamos a entender que o bem está na lei de Deus e o mal é tudo que é contrário à lei de Deus. Por exemplo, quando você está numa roda de amigos conversando e ali as pessoas começam ali a julgar o próximo, falar mal do próximo, instigar que aquilo é isso, muitas vezes você nem conhece a pessoa. Como que você faz? Você continua, você fala, não, é mesmo, sem conhecer a pessoa? Ou você silencia? Ou você se retira? Ou você ouve, toma uma água e até logo? É isso. É só um exemplo. Por quê? Porque quanto mais apontarmos o dedo, julgarmos o próximo, e por aí vai, nós estamos o quê? Infringindo a lei de Deus. Como dizia Santo Agostinho, nós temos todos os problemas do próximo na nossa frente. Né? Quando nós vamos andar, todos do próximo. O próximo. E os nossos estão onde? Atrás. Então a gente não consegue virar para ver o próximo. Então a gente anda, hoje, Santo Agostinho diz isso, olhando só os defeitos alheios. E esquecemos de olhar os nossos próprios defeitos. É o quê? O conhece-te a ti mesmo. Porque quando nós começamos a nos conhecer, muitas iniquidades, defeitos, começam a aparecer para nós. E devemos ter vergonha disso? Não. É porque começamos a entender, compreender e o quê? Arrepender. Nós vamos buscar a reparação desses erros, das consequências desses nossos atos. E avançando aqui, meus irmãos, a questão 124 diz o seguinte, Kardec pergunta: havendo espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem, e outros o do mal, do bem absoluto, e outros o do mal absoluto, haverá gradações, sem dúvida, entre esses dois extremos, ou seja, os intermediários. Tem aqueles que não praticam só o bem nem só o mal? Sim, a resposta é tranquila, né? Sim, por certo. E constituem a grande maioria. Ou seja, são todos aqueles que estão muitas vezes confusos. É o véu, é a ignorância. É aquele véu que vai se levantando aos poucos, conforme a reencarnação, conforme o conhecimento, porque não é fácil. A nossa criação, muitas vezes, o meio em que vivemos, para termos essa compreensão, não é da noite para o dia. Então, existem sim uma gama de espíritos aí, que são esses intermediários que os espíritos nos respondem. Questão 125, Kardec pergunta: os espíritos que seguiram o caminho do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? E aqui tem uma resposta que nos traz a essência da justiça de Deus. Porque se a resposta aqui fosse negativa, não poderíamos falar que Deus era justo. E nós sabemos que lá na Gênesis, tem lá todos os atributos de Deus. Um deles qual é? Bondade, justiça e misericórdia. Ou seja, Kardec pergunta, os espíritos que iniciaram no caminho do mal, eles podem um dia alcançar isso? Podem, porque Deus não fecha as portas para seus filhos. Nunca. Deus não pune seus filhos. Nós mesmos que nos punimos. Deus concede, na verdade, o caminho para todos. Olha a resposta. Sim, mas as eternidades serão mais longas para eles. Olha que resposta. Mas os obstáculos, as dificuldades serão o quê? Mais longas. E Kardec ainda bem explica e nota o que são essas eternidades. Por essa expressão, as eternidades, devemos entender a ideia que os espíritos inferiores fazem da perpetuidade dos seus sofrimentos, cujo fim não lhe é dado ver. Essa ideia se renova em todas as provas nas quais sucumbem. É aqui que nós temos que crer, meus irmãos, principalmente nós espíritas, cristãos, que não existem penas eternas. Porque quem acredita nas penas eternas jamais vai ter o quê? Um consolo, vontade de se melhorar. A doutrina das penas eternas é a própria negação da justiça de Deus. Quando você aceita a doutrina, ou não sei como que eu posso dizer aqui, o dogma de que as penas são eternas, que a pessoa nunca pode se melhorar, nós estamos negando a própria bondade de Deus. Até em Ezequiel, na Bíblia, não lembro o capítulo, em Ezequiel diz lá, Deus não quer a morte do pecador. Na verdade, Deus quer o quê? Que ele se salve, que ele se converta. Então não existe ninguém, filho de Deus, que é condenado eternamente pelos seus atos. Deus sempre abre a porta do arrependimento. É arrepender, reparar e expiar. Arrepender, expiar e reparar. Por quê? Porque essa é a justiça. Esse é o caminho da salvação. Com todo respeito àqueles que defendem as penas eternas. Mas defender penas eternas é negar a própria bondade de Deus. Questão 126, meus irmãos, estamos nos aproximando do final.
Kardec pergunta: os espíritos que chegam ao supremo grau depois de passarem pelo mal têm menos mérito que os outros aos olhos de Deus? Aí que Deus vai deixar bem expresso o princípio da igualdade, né? Qual que é a resposta? Ou seja, aqueles que chegaram à perfeição, à condição de espíritos puros, passaram pela fieira do mal, foram espíritos maus, praticaram iniquidades, o ódio, o orgulho, o egoísmo. Eles vão ter menos mérito que aqueles que não passaram por essa fieira? E a resposta é bem categórica, né? Deus contempla os extraviados, né, que são esses que seguiram o caminho do mal, com o mesmo olhar. Olha que a lei de Deus não privilegia ninguém. E os ama a todos do mesmo modo. Olha que consolo, meus irmãos. Deus nos ama independentemente dos nossos atos, porque Ele sabe que nós somos filhos deles. E todo pai, toda mãe sabe o filho que tem. E Deus sabe que um dia ele vai melhorar. Pode ser, não ser agora, mas que um dia vai. Isso aqui é decorrente da misericórdia divina, dessa igualdade que deve reinar aqui entre nós, na raça humana hoje que estamos encarnados. Porque um dia se arrepende. E se não for por amor, vai ser pela professora dor. A dor, ela vem e ensina. Por isso que a gente sempre fala, a dor é um aprendizado. Quando nós sofremos e por aí vai, é difícil, né? Falar que parece que é fácil, mas na hora que acontece, agradecer a Deus. Porque é através dessa dor que nós o quê? Galgamos um degrau nesse estágio da nossa jornada evolutiva. Muito importante isso aqui. Ele complementa assim a resposta. Eles são chamados maus porque sucumbiram. Antes não eram mais que simples espíritos. Ou seja, sucumbiram. Praticaram mal, sim. Se você praticou mal, você pode ser chamado de uma pessoa má. Mas não eternamente. Porque Deus sempre abre a porta do arrependimento para os seus filhos. E finalizando aqui, meus irmãos, desculpem pela extensão do tempo, porque são muitas questões, o tema é muito interessante. A questão 127 diz o seguinte, a pergunta, né? Kardec pergunta: os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? E a resposta: sim, são criados iguais, mas não sabendo de onde vem, é necessário, de novo, que o livre-arbítrio se desenvolva. Vamos guardar isso, meus irmãos, esse livre-arbítrio. Vamos usar esse presente que Deus nos dá, de nós podermos escolher entre praticar o bem e o mal. Progridem mais ou menos rapidamente, tanto em inteligência como em moralidade. E aqui Kardec traz uma nota explicativa, vou ler ela aqui rapidamente. Os espíritos que seguem desde o princípio o caminho do bem, nem por isso são espíritos perfeitos. Olha só, nem aqueles que começam praticando o bem são perfeitos. Por quê? Para ser considerado espírito perfeito, nós sabemos, tem que caminhar, tem que encarnar, tem que mostrar que realmente está seguindo os ensinamentos do Pai. Então, nem aqueles que começaram praticando o bem são ainda perfeitos. Por quê? Porque não desenvolveram o seu livre-arbítrio completamente. Se não têm más tendências, não estão menos obrigados a adquirir a experiência e os conhecimentos necessários à perfeição. Olha que interessante esse exemplo, essa comparação. Podemos compará-los a crianças que, qualquer que seja a bondade de seus instintos naturais, têm necessidade de desenvolver-se, de esclarecer-se e não chegam sem transição da infância à maturidade. Assim como temos homens que são bons e outros que são maus desde a infância, há espíritos que são bons ou maus desde o princípio. Com a diferença capital de que a criança traz seus instintos formados, enquanto o espírito, na sua formação, não possui mais maldade que bondade. Ele tem todas as tendências e toma uma direção ou outra em virtude do seu livre-arbítrio. Então, finalizando, meus irmãos, desculpa a rapidez com que eu olhei aqui, mas vamos gravar uma palavra do estudo de hoje: livre-arbítrio. Vamos lapidar esse nosso livre-arbítrio. Vamos buscar desenvolver ele de uma forma sublime, de uma forma amorosa, procurar entender o que somos, entender as nossas dores e sempre fazer a prece para Deus para que possamos nos melhorar moralmente. Porque com a nossa melhora, o nosso livre-arbítrio também vai se desenvolvendo junto com a inteligência e com a nossa moralidade. Então, agradecer de novo a todos, que possamos ficar na companhia dos bons espíritos de Jesus e encerrar aqui fazendo a prece que o Mestre nos ensinou. Mestre amado Jesus, mais uma vez agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome para esse estudo importantíssimo, em que os Espíritos vêm nos mostrar o verdadeiro caminho do bem. Rogamos também, Mestre amado, que derrame sobre nós força, coragem, perseverança, para que um dia possamos estar alcançando a perfeição, o estado de espírito puro, se formos merecedor.
permaneça nos protegendo, protegendo todos os trabalhadores dessa casa Espírito Semeador, essa casa que nos acolhe de uma forma amorosa, de uma forma sempre sublime, continue sempre nos protegendo, que os bons espíritos continuem nos intuindo e nos encorajando. Mestre amado, permaneça conosco hoje e sempre, que assim seja.